Bom dia, expressionauta. Tudo bom? Eu sou o Carlos Krebs e começa agora o Duplo Expresso dessa segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019. Seu programa diário de informação com análises políticas, comentários e entrevistas. Celebrando hoje que todos que gostam de assistir esse programa tenham o mesmo direito, acordar no mesmo horário dentro de todo o território brasileiro. O Duplo Expresso vai ao ar pela web em todas as plataformas sociais de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da manhã. E aos domingos, continuamos a partir das 18 horas. Lembrem de começar assistindo, procurando no duploexpresso.com. Eu estarei substituindo o Wellington Calazans essa semana e o programa será conduzido por mim, falando direto de Pelotas, no extremo austral do Brasil. E, comigo, Rômulus Maia, falando de Berna, capital da Suíça. Bom dia, Rômulus Maia. Bom dia, Carlos Krebs. Bom dia para quem está nos acompanhando nesse início de semana. Hoje, como você falou, 18 de fevereiro de 2018. Como você falou também, a gente agora tem o prazer de ter todo mundo acordando no mesmo horário. O pessoal do Nordeste era muito prejudicado, acabava vendo depois no On Demand. Vamos ver aí agora se o chat anima mais ainda com a galera boa, arretada. A gente tem muita gente que segue a gente no Nordeste, interessante isso. Dois lugares que eu descobri, né, que assim, quando a gente sai da bolha da grande imprensa, que só fica no eixo Rio-São Paulo, e o Rio só por causa da Globo, né, porque no resto já perdeu a projeção nacional. Mas, enfim, eu descobri que dois lugares existiam pessoas, né, lugares, leitores, né, comentaristas. O Nordeste, obviamente, mas também o Rio Grande do Sul, né, a prevalência de gaúchos dentro dos expressionautas, você pode reparar que é uma super representatividade, é mais proporcionalmente do que eles representam da população brasileira. Então é um pessoal assim que, né, a gente sabe disso, que a qualidade da educação e o acesso da educação, tudo, sempre foi historicamente melhor no Sul, inclusive muito pelo Brizola, né, o Carlos Krebs. Diga, o que foi? Não, Rômulus, porque na verdade nós também temos uma grande prevalência de extremistas de direita aqui no estado, que é muito acima da média do Brasil. É verdade, né? O Rio Grande do Sul tem essa história de polarização, né? De bipartidarismo de extremos, assim, já muito secular, né? Digamos assim, né? O pessoal às vezes até o pessoal até entra em guerra às vezes, né? Vai realmente ao fim. E aí de fato, mas assim, se a gente for observar, eu acho que um dos estados que mais tem expressionauta aqui, até comentarista também, o Rio Grande do Sul é muito representado, então é um prazer. Eu descobri isso só quando eu fui, porque a gente que é do restante do Brasil, principalmente quem é do Rio e São Paulo especificamente, do Rio Grande do Sul a gente só conhece o Veríssimo, né? Assim, que sai na imprensa publicado e tal. Os outros colunistas, enfim, não nos chegam. E aí quando você vai para a internet, você descobre, mesma coisa no Nordeste, você descobre, né, a riqueza que a gente tem de pensamento diferente, diverso, e a gente está, né, naquela bolha ali artificial que criaram do Rio e de São Paulo. Criado no Rio, obviamente que eu não era exposto a isso. Mas, então, hoje a gente tem o prazer então, de conseguir aumentar a representatividade do pessoal que nos acompanha. Muito bom isso. Primeiro programa depois do fim do horário de verão. Carlos Krebs, ontem a gente teve o Felipe Quintas com a gente. Ele normalmente tem comentado agora na volta esse ano nas segundas-feiras, mas hoje ele tem um compromisso e não poderia estar com a gente. Aí por isso a gente falou, não vamos nos privar e privar os expressionautas de ouvi-lo. Então vamos convidá-lo para o domingo. Ele veio, mandou o recado dele ontem, conversamos sobre a crise política... crise política, de novo, falando crise política. Crise no governo Bolsonaro, né? Chamar isso de política é um rebaixamento muito... Política da crise. Política da crise, exatamente, como você falou ontem. É a política da crise, política de crise permanente. Falamos sobre isso, sobre a questão do aviltamento, né, do enfraquecimento inédito da figura presidencial, inclusive daqui a pouco, será que a gente já descobriu ou vai ser daqui a pouco se saiu ou não saiu no Diário Oficial a demissão do tal do Gustavo Bebiano, secretário-geral da presidência? Porque como a gente comentava ontem, Carlos, eu não me lembro, eu acho que eu não me lembro porque não existiu, de um ministro, alguém num cargo com status ministerial, chantagear claramente, via imprensa, um presidente em exercício. Assim, eu nunca vi isso. Isso não é nem chantagem, né? Chantagem é uma coisa meio velada. É uma declaração, é uma confrontação aberta. Que é uma pessoa que... Ele pegou, escarrou no chão,
fez uma linha com o pé e disse: vem aqui, vem. Incrível, assim, incrível. Ele tem que estar muito bem municiado, certamente. Mas eu já falei que eu não acredito. O pessoal está alimentando. Ele vai falar. Eu até vi o senador Requião falando: fala, Bibiano, nos livres dessa desgraça. Não vai falar, só se ele for sair do Brasil, porque o que ele falar contra o Bolsonaro atinge o Mourão. Ele está sendo até, assim, digamos, não vou dizer corajoso, porque isso não é coragem, né? Mas, assim, ousado, porque ele está ameaçando. Não, o Bolsonaro é cachorro morto. Tá ali ontem o Felipe Quintas falou que ele é que nem o cara do um morto muito doido, né? Ficava andando com a figura. O Bolsonaro tá ali já, coitado, né? Como falou o Felipe Quintas, morreu, esqueceram de enterrar. Mas ele tá ameaçando o esquema que é mais pesado e mais forte, que é o do Mourão, da junta militar que tá por trás. Porque... Mas sobre sair do país, tu já disse, já deu a pista ontem, não é, Rômulo? Ele vai sair do país. Tu disse que ele ia para Itaipu binacional, ele vai ficar no lado do Paraguai. Deve ser, ele pois é. O Messer lá. Olha só, vai ver que até já se conhece, né? Possivelmente já se conhece. Então, o Carlos Krebs, eu não acredito que ele vá cumprir essas promessas que ele tem feito, essas ameaças de publicação, diz que tem documentos, e aí perguntaram se ele tinha áudio, aí ele não respondeu se tem áudio ou não. Isso, para mim, ele está cavando um cala-boca, né? Tá querendo receber, diz que o cara gosta de dinheiro, né? Parece que é a versão que todo mundo deveria gostar de dinheiro, mas assim, tem pessoas que gostam muito, assim, né? Que não se contentam em ter uma vida confortável, pessoa que, né, o olho é igual do Tio Patinhas, fica cifrão. Pois então, deve estar cavando alguma coisa e está querendo, né, no estágio de negociação, está mostrando os dentes, né, assim, olha, tem isso aqui e tal, e querendo um cala-boca. Achou que uma diretoria na Itaipu Binacional não era o suficiente, né, está renegociando os termos do divórcio, digamos assim. Então, o Carlos Krebs, mas o que a gente vê é isso, é uma figura na presidência, o Bolsonaro, completamente precarizado, refém de tudo e de todos. Nunca vimos algo assim, um rebaixamento tão grande da figura presidencial, do cargo, pela condução pessoal dele, mas também por esse aspecto dele ser refém dos militares, refém de quem sabe da história da facada ou doença pré-existente, refém de quem sabe dos rolos dele do passado, como a juristocracia. A juristocracia tem o dossiê dele todo, dos rolos deles, dos filhos, enfim, que estão soltando a conta-gotas e usando. Ele é refém desse pessoal que ajudou ele a fazer as novas falcatruas nessa eleição. Então, realmente, a gente está vendo o presidencialismo no grau mais baixo no Brasil, né? O presidencialismo que foi importante para a conquista do Brasil, a centralização, muitas pessoas acham que é ruim a centralização política, o hiperpresidencialismo, mas na América Latina, se a gente for olhar, foram sempre lideranças populares, carismáticas e, contando com voto majoritário, a força do hiperpresidencialismo, conseguiram impor às elites do continente, que são terríveis, tanto quanto a brasileira, impor avanços sociais e políticos. E a gente, então, perder essa chance, é lógico que quando tem alguém de direita, também aí, né, corta para os dois lados, mas a gente perder essa força que o cargo tem, realmente é algo terrível. E como a gente conversava ontem, né, Carlos, com o Felipe, isso não começou com o Bolsonaro, vem numa trajetória de aviltamento, enfraquecimento e perda da majestade, como ele colocou, do cargo presidencial, já desde a Dilma Rousseff, né? A Dilma Rousseff, como ele falou, nunca tinha pensado sobre isso. Eu achei interessante o ponto que ele fez, que o fato da Dilma, que era ninguém politicamente, ninguém mesmo, a intenção de voto dela era 2%, que era, né, margem de erro. Mas ela chegou lá... praticamente um radar de saia. Isso, exatamente. Chegou lá com o Lula falou, o poste do Lula botou. De fato, dizer que alguém pode chegar à presidência tirado do bolso do colete, não deixa de ser uma fragilização, né? O requisito pessoal é muito pequeno para a pessoa chegar. Então, de fato, nunca tinha pensado por isso. Tanto assim que eu gostei. Eu votei na Dilma no primeiro mandato, falei, não sei o que tal, poste, né? De poste em poste, vamos iluminar o Brasil, aquela história. Mas depois eu pensei, não, de fato, você falar que alguém sem trajetória política, tirado do bolso do colete, pode entrar, já dá uma fragilizada. A maneira como ela se comportou a partir de 2013 e tal, e principalmente depois de 2016, 2015, não de uma maneira